Eu estava vivendo o meu conto de fadas particular. Não um conto de princesas, mas aquele de gente real, sabe? Aquele que você constrói com anos de cumplicidade, dividindo contas, escolhendo a cor da tinta da sala, planejando o futuro dos filhos, mesmo que eles fossem só um plano distante. O Pedro era o meu porto seguro, a pessoa com quem eu imaginei envelhecer, dividindo a última fatia do bolo e rindo das próprias rugas. Não havia dramas desnecessários. Nosso relacionamento era sólido, baseado na confiança mútua e no humor leve. 3 anos de namoro, 1 ano e meio morando junto e, finalmente, o grande passo. O casamento. O salão estava pago, o vestido pendurado, impecável, esperando. Minha mãe chorava de emoção toda vez que olhava para o convite. Os padrinhos já tinham confirmado presença. Eu tinha passado as últimas 48 horas conferindo a lista de músicas, me certificando de que a banda não esqueceria o nosso tema. A tensão era palpável, mas era uma tensão boa, aquela ansiedade gostosa que precede a realização de um sonho. Faltavam exatamente 3 dias. 3 dias, gente. Eu estava no spa fazendo a última prova de maquiagem. Meu celular vibrou. Era o Pedro. Achei que seria um "eu te amo" rápido. Ou talvez uma piada sobre como ele estava nervoso. Mas não. A tela brilhou com uma notificação de texto que paralisou a minha respiração. Era curto. Não tinha emoji nem formalidade. Apenas, precisamos conversar, sobre tudo. Minhas mãos tremeram tanto que a maquiadora teve que segurar meu pulso. A maquiagem borrou com a primeira lágrima que caiu. Eu tentei ligar, mas ele não atendeu. Tentei respirar, mas o ar parecia ter sumido do mundo. Como alguém consegue desmoronar o seu universo inteiro em uma mensagem de 5 palavras, às 72 horas do altar? Se essa história já te pegou, eu peço que você deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa loucura. Antes de eu te contar qual foi o conteúdo exato daquela mensagem e o que aconteceu com a festa, eu preciso saber. Se você estivesse a 3 dias de realizar o seu maior plano e recebesse um recado assim, qual seria a primeira coisa que você faria? Você ligaria para a família, cancelaria tudo na hora ou esperaria a conversa? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. O meu dedo tremia tanto que eu mal conseguia focar na área iluminada da tela. O ar parecia ter sido sugado do meu pulmão, transformando a sala de estar, decorada com caixas de lembrancinhas e amostras de flores, em uma câmara de tortura. Ali, de joelhos perto da mesa de centro, com o celular em punho, eu sabia que aquele instante era a linha tênue que separava a vida que eu havia planejado, nos últimos 18 meses da completa e irremediável escuridão. Não era um palpite, era um instinto visceral, uma náusea gelada que subia pela minha garganta. Eu respirei fundo, ou tentei. O som da minha respiração era patético, um chiado. Eu toquei na notificação. A mensagem vinda do homem que jurou me amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, há 3 dias de firmar esse juramento perante o mundo, era curta, brutal. Precisamos conversar, é urgente. Eu sinto muito, mas não consigo. Não é o que você pensa, mas não posso te prometer a vida que você merece. Me dá umas horas. Foi só isso. 8 palavras que implodiram o meu universo. Não havia um pedido de desculpas real. Não havia a confirmação da catástrofe que eu imediatamente imaginei. Apenas um vácuo. Meu cérebro, acostumado a processar planilhas de convidados e paletas de cores, falhou miseravelmente. Eu li e reli as frases, buscando um erro de digitação, uma brincadeira de mau gosto dos nossos amigos. Mas o horário era estranho, a hora da manhã em que ele geralmente estava no trajeto para o escritório, mandando um áudio carinhoso. Esse silêncio formal era a sentença. Eu me levantei em um salto. O pânico me transformou em um animal acuado. Onde ele estava? Ele tinha saído de casa antes de eu acordar? Eu corri pelo apartamento, verificando o lado vazio da cama, o banheiro. A escova dele estava lá.
O cheiro do perfume dele ainda pairava no ar. A ausência era nova, fresca, mas o estrago era antigo. "O que você não consegue?", digitei, as letras saltando e se misturando por causa do tremor das minhas mãos. "O que eu mereço? Me responde agora. Por favor, pelo amor de Deus, me fala o que está acontecendo." Silêncio. 1 minuto, 2 minutos, uma eternidade. Eu comecei a ligar. 1 vez, 2, 5 vezes. A ligação caía na caixa postal. Eu liguei para o escritório dele. A secretária, com a voz entediada, disse que ele havia ligado para avisar que não compareceria. Um buraco negro se abriu sob os meus pés. Ele não apenas estava me abandonando, ele estava se desintegrando da vida normal. E eu era a última a saber. Eu não podia gritar. Minha mãe estava na casa da vizinha, resolvendo os últimos detalhes da decoração da mesa de doces. A cerimonialista me mandava mensagens a cada 20 minutos sobre a disposição dos arranjos florais. Eu tinha um compromisso com a manicure em 1 hora para a primeira camada do esmalte de noiva. O mundo estava girando em alta velocidade e eu era o único ponto imóvel afundando. Decidi que esperar era o mesmo que morrer lentamente. Eu peguei a chave do carro, vesti o primeiro casaco que vi e saí do apartamento, deslizando pela porta dos fundos para evitar qualquer contato humano. Eu precisava vê-lo, tocar nele, olhar nos olhos dele e forçá-lo a verbalizar a atrocidade que ele estava cometendo. Dirigir foi um borrão. Eu estava na estrada indo em direção ao único lugar onde eu tinha certeza que ele estaria se quisesse distância total, a casa de praia do tio dele, um refúgio isolado que usávamos para pensar. A cada quilômetro, o cenário idílico do nosso casamento, a música, os votos, a dança, era substituído por imagens de caixas de papelão, contratos rasgados e o olhar de pena das pessoas. Eu não chorava. O choque era um anestésico potente. Eu sentia apenas um peso insuportável no peito e um zumbido agudo nos ouvidos. Cheguei lá em menos de 1 hora. O carro dele estava estacionado de qualquer jeito na entrada. Eu desci do meu veículo e bati a porta com tanta força que o som ecoou no silêncio da manhã. A casa estava aberta. Ele estava sentado na varanda, de costas para mim, olhando para o mar cinzento. Ele usava um moletom velho, os ombros curvados. Ele parecia menor, consumido. "Eu não te dei horas", minha voz saiu rouca e irreconhecível. "Eu te dei minutos. Você vai me olhar e vai me dizer exatamente o que está acontecendo antes que eu ligue para a sua mãe e diga que você sumiu." Ele levou um tempo agonizante para se virar. Quando o fez, eu vi o estrago em seu rosto. Não era a expressão de alguém que havia traído ou que havia se apaixonado por outra pessoa. Era a dor profunda de alguém que estava desmantelando a própria vida. Os olhos dele estavam injetados de sangue, mas ele não chorava. "Eu não posso casar com você", ele disse, a voz quebrada. Ele repetiu desta vez com mais firmeza, como se estivesse ensaiando para que a frase tivesse poder. "Eu não posso casar com você, Maria." Eu caminhei até ele, as pernas bambas. Eu queria que ele recuasse, que ele se afastasse do meu toque, mas ele permaneceu imóvel. Eu cravei minhas unhas em meus braços para me manter firme. "Por que não pode? O que mudou em 72 horas? A gente provou o bolo ontem. Você me chamou de sua futura esposa no domingo. O que está acontecendo? Me diz que você está doente. Me diz que você está em apuros financeiros. Me diz qualquer coisa que a gente possa resolver." Eu comecei a negociar, a barganhar pelo meu futuro, como se fosse um contrato que precisava de uma cláusula extra. Ele negou com a cabeça. "Não é doença, não é dinheiro, é eu." Ele finalmente olhou nos meus olhos, e naquele momento eu entendi a dimensão do nosso fracasso. Eu achei que o plano era a salvação. Pensei que se seguíssemos o roteiro, noivado, casa, casamento, eu me tornaria o homem que você precisava. O homem que eu prometi ser. Mas não aconteceu. A cada passo que damos em direção ao altar, eu me sinto mais sufocado, mais fraudulento.
Sufocado? Eu perguntei, a palavra ecoando como um insulto. Nós construímos essa vida juntos. O que é sufocante? Você quer mais liberdade? O que é que eu estou te tirando? Você não está tirando nada. Pelo contrário, você está me dando tudo e eu percebi, tarde demais, que não tenho a capacidade de sustentar isso. Não é justo com você. Eu olho para os próximos 50 anos, para a responsabilidade, para as crianças que planejamos, e eu entro em pânico. Não é o casamento que me assusta, é a eternidade. É a falha que está por vir, e eu não quero que você esteja lá para assistir. O golpe final. Ele estava me deixando para me proteger de si mesmo. Ele não estava vendo uma parceira em mim. Ele estava vendo uma vítima em potencial. Eu senti as primeiras lágrimas verdadeiras, mas elas não eram de tristeza, eram de fúria e humilhação. Você não está me protegendo, você está me destruindo, eu disse, a voz baixa e letal. Você esperou até que o convite estivesse enviado, até que a lua de mel estivesse paga, até que eu estivesse com o vestido no armário para ter uma crise existencial? Você tem 3 dias para desfazer anos de promessas. Você tem alguma ideia do que isso significa? Não para nós, mas para o mundo que você me obrigou a convidar? Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu sei, e eu vou assumir toda a culpa. Eu vou te dar o dinheiro de volta, eu vou pagar o que for preciso. Não quero o seu dinheiro, eu o cortei com desdém. Eu quero o meu tempo de volta. Eu quero a minha dignidade que você acabou de triturar. A conversa continuou naquele círculo vicioso por mais meia hora. Ele repetindo que me amava, mas não podia. Eu repetindo que ele era um covarde egoísta que me humilharia diante de todos. No final, o resultado era inegável, irrevogável. O casamento, há 3 dias de acontecer, estava morto. Eu me virei e fui embora. Não houve despedida, não houve toque. A única coisa que eu carregava de volta era o vazio avassalador e a tarefa impossível de comunicar o desastre. Eu estava a caminho de casa e sabia que a primeira ligação que eu precisava fazer era a mais difícil de todas. Não era para a minha mãe que eu temia que desabasse. Era para a mulher que, naquele exato momento, estava organizando o meu buquê. A cerimonialista, que agora teria que se transformar na minha assessora de crise, na pessoa responsável por estancar essa hemorragia de planejamento e esperança. A pergunta não era mais se eu cancelava. A pergunta era: como eu faria isso sem que o chão se abrisse sob os meus pés na frente de centenas de pessoas? Eu tinha 72 horas para salvar a minha sanidade e a minha conta bancária, e o relógio já estava rodando. A urgência que me dominava era física, um formigamento gelado que subia pelos braços e paralisava a garganta. Júlia, a cerimonialista que agora respirava o ar rarefeito da crise, sentou-se na beira da poltrona, suas mãos postas sobre o caderno de linho branco. Eu não conseguia sequer encarar o seu olhar de piedade profissional. Minhas palavras saíram como cascalho, secas e ásperas, tentando dar contorno a um vazio que parecia engolir toda a realidade. Acabou, Júlia. Eu não vou me casar. Ele mandou uma mensagem. Ela não pestanejou. O choque dela não se manifestou como o meu, histérico. O choque dela era uma rigidez calculada, a mente de alguém que processava o dano em termos de logística e cifrões. O que exatamente ele disse? Ela perguntou, a voz grave e baixa. Eu não consegui repetir. A frase, curta e brutal, estava tatuada na parte de dentro dos meus olhos, mas pronunciá-la a tornava real demais, sólida demais. Eu apenas entreguei o celular. O silêncio enquanto ela lia era a coisa mais alta que já escutei. Era o som do meu futuro sendo picotado. Quando ela devolveu o aparelho, sua expressão era de um profundo pesar, mas sua postura era militar. Certo, 3 dias. Nós temos que agir agora. Esqueça a emoção por 10 minutos, ela ordenou, e essa frieza foi o único salva-vidas disponível. Qual é o prejuízo emocional? Nós lidamos depois.
O prejuízo financeiro nós tentamos minimizar imediatamente. A mesa de jantar estava coberta pelos restos da véspera feliz. Lembrancinhas personalizadas com a data gravada a laser, os cartões de agradecimento quase terminados, o esboço do mapa de mesas. Cada item agora era uma mina terrestre que eu precisava desarmar com as pontas dos dedos. Júlia começou a listar, ditando os nomes dos fornecedores como se fossem alvos. A banda, o buffet, a locação da fazenda histórica, os arranjos florais que já estavam sendo preparados, o custo de cancelar uma vida inteira de repente se revelou em números exponenciais. Ela precisava de mim para autorizar a carnificina, para dar o aval para que ela ligasse e anunciasse o desastre. O primeiro golpe de martelo veio com a confeitaria. Eu tinha encomendado um bolo de 6 andares, um monumento de sabor e arquitetura. A ligação de Júlia foi rápida. Sim, eu entendo, o contrato é claro. Mas a massa já foi assada? Ah, sim, os recheios, certo. Nós perdemos 80% do valor total. 80%. Aquele número vibrava na minha cabeça. Era o valor de um carro pequeno, queimado para virar cinzas em menos de 5 minutos de conversa. Eram meses do meu salário que evaporavam. Eu me arrastei para o quarto. O vestido, pendurado na porta do armário em sua capa de seda protetora, parecia zombar da minha fragilidade. Era o vestido dos meus sonhos, feito sob medida, importado. Eu o toquei, a renda pesada e fria sob meus dedos, e senti um acesso de raiva tão intenso que precisei me afastar antes de rasgá-lo em pedaços. Eu não era digna daquele tecido, não era digna da esperança que ele carregava. A pior parte, eu sabia, não era o dinheiro. Era a humilhação iminente de ter que encarar as pessoas. Os convites haviam sido entregues há semanas. Alguns parentes já estavam viajando. Eu podia sentir o peso dos olhares de julgamento antes mesmo deles acontecerem. A curiosidade mórbida, o sussurro de o que ela fez, o que ele fez. Sempre soubemos que não daria certo. Eu pedi a Júlia que me deixasse sozinha por alguns minutos. Ela concordou, percebendo que eu precisava de um tempo para chorar, mas estranhamente as lágrimas não vinham. Em vez disso, veio um entorpecimento frio, uma anestesia que me permitia mover. Fui até a gaveta onde a aliança descansava. Não a minha, que eu já usava, mas a dele, o aro pesado de ouro branco que deveria selar nosso pacto na frente de todos. Segurei-a na palma da mão. Ela estava gelada. O metal precioso, que simbolizava a eternidade, agora era apenas um objeto fútil, um erro de cálculo que eu tinha que devolver ao joalheiro e tentar recuperar algum valor. Olhar para ela era olhar para a nossa história e ver que ela nunca foi sólida, que estava apoiada em fundações de areia que desmoronaram ao menor toque. Peguei o celular e disquei o número da minha mãe. A mãe, a pessoa que mais investiu tempo e alma nesse casamento, que havia costurado as próprias toalhas de mesa e coordenado as madrinhas. A ligação tocou 3 vezes antes que ela atendesse, a voz alegre, cheia de antecipação. Minha linda, ligando para dizer o quanto está ansiosa. O salão confirmou seu horário de cabelo para sexta, certo? Lembre-se, hidratação na quinta. A alegria dela me atingiu como um projétil. Eu respirei fundo, tentando encontrar o ar necessário para destruir a felicidade dela. Mãe, preciso que você se sente, por favor. O tom da minha voz bastou. Ela não fez perguntas. Ela ficou em silêncio. Um silêncio que se esticou por uma eternidade, prenunciando a catástrofe. O casamento foi cancelado. Ele desistiu, mãe. 3 dias antes. O que se seguiu não foi um grito, nem um acesso de raiva. Foi pior. Foi um som abafado, um murmúrio que parecia vir de dentro de um poço escuro. Minha mãe simplesmente repetiu a palavra, como se tentasse encaixá-la no seu universo. Cancelado? Eu tentei explicar, mas as palavras eram insuficientes, traidoras. Eu falava sobre a mensagem, sobre a covardia, sobre o dinheiro perdido. Ela não parecia ouvir nada disso.
Ela estava presa na imagem da perda, na vergonha social, no investimento emocional que havíamos feito juntas. E agora? O que vamos dizer às pessoas, meu Deus? Sua avó já está a caminho do aeroporto. Eu senti o peso não apenas da minha dor, mas da dor dela. Eu havia fracassado, não só como noiva, mas como filha. Havia trazido a desgraça para a família, para o nosso nome. Meu pai pegou o telefone. Meu pai nunca se exalta, ele é a rocha. Mas a voz dele estava rouca, irreconhecível. Filha, ele te mandou uma mensagem de texto? Ele fez isso por uma mensagem? Depois de todo esse tempo, ele não foi capaz de te olhar nos olhos? A decepção em sua voz era mais cortante do que qualquer grito. Não era raiva contra mim. Era uma raiva profunda e estéril contra o homem, que ousou quebrar o meu coração e o seu orgulho. Eu cuido do seu pai. Minha mãe sussurrou ao fundo, a voz quebradiça. Não se preocupe conosco. Você se preocupe em sobreviver a isso. E não ouse falar com ele. Não atenda nenhuma ligação. Não dê a ele a dignidade de uma explicação. Ele escolheu a covardia. Desliguei o telefone e finalmente as comportas cederam. Eu não chorei pela perda do homem. Eu chorei pela perda da vida que eu havia construído meticulosamente. Chorei pela humilhação, pelo desperdício, pela ingenuidade de ter acreditado tão cegamente em algo que não passava de uma miragem. Júlia voltou e me encontrou encolhida no chão do quarto. Ela me deu um copo d'água e uma caneta, apontando para a tela do notebook. A pior parte, noivinha. Temos que mandar o comunicado. Não podemos deixar os convidados viajarem, gastarem dinheiro e tempo. Precisamos de uma nota curta, profissional e final. Eu olhei para o teclado. A nota precisava ser enviada por e-mail e talvez por um grupo de mensagens para os mais próximos. Mas o que se escreve? Que desculpa se inventa para uma desistência tão vulgar? Uma doença? Uma emergência familiar? Júlia foi pragmática. Mentira não sustenta. As pessoas vão saber. Seja breve e vaga. Apenas anuncie o cancelamento do evento. A remarcação será indefinida. A mão tremia tanto que precisei usar as duas para segurar a caneta e digitar. Minha respiração estava superficial. Cada letra parecia feita de chumbo. Eu estava escrevendo a sentença de morte da minha própria felicidade, autenticando publicamente a minha derrota. O texto final era clínico, seco. Não mencionava o nome dele. Não mencionava o motivo. Apenas a frase fria. Lamentamos informar que, devido a imprevistos de última hora, o casamento agendado para o dia, data, foi cancelado. Agradecemos a compreensão e o carinho. Informações futuras serão compartilhadas, mas, por hora, pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Lamentamos informar. Um eufemismo para minha vida implodiu. Eu olhei para o botão enviar. Era o ponto de não retorno. Se eu clicasse, aquilo seria oficial. Eu estaria selando a porta. Respirei fundo e, com um movimento que exigiu toda a minha força de vontade, apertei Enter. O som do e-mail sendo enviado foi inaudível, mas em minha mente soou como o tiro de largada para a próxima fase do meu luto, a fase pública. Sentei-me em silêncio, enquanto Júlia, que já havia lidado com o buffet e o DJ, continuava a massacrar o orçamento. O apartamento estava em um silêncio opressor. Eu olhei para o meu celular, que agora, eu sabia, começaria a apitar com a enxurrada de perguntas, condolências falsas e especulações. O que eu faria com as 72 horas restantes? Eu não tinha um casamento para planejar. Eu tinha um funeral para organizar, o funeral da mulher que eu pensei que seria. Olhei para a caixa de papelão no canto, cheia de presentes de casamento não abertos. Um conjunto de porcelana fina que nunca veria a luz. Aquele era o meu novo estado civil, a cancelada, e a única certeza era que a dor estava apenas começando. Eu precisava sumir, desaparecer, me tornar invisível até que toda aquela poeira tóxica assentasse. Mas onde eu iria? E como eu reconstruiria uma vida a partir dos destroços dessa confiança traída? Esse
era o meu novo relógio, e o tempo corria implacavelmente contra a minha capacidade de me recompor. Aquele era o meu novo relógio, e o tempo corria implacavelmente contra a minha capacidade de me recompor. Mas não havia como me recompor. Eu estava desfeita. Eu era uma boneca de porcelana derrubada de uma prateleira alta, e todos os meus pedaços estavam espalhados pelo chão de madeira da sala, misturados com a poeira dos preparativos que agora pareciam ridículos. Eu fiquei paralisada por horas, o telefone vibrando incessantemente na mesa de centro. Eram as mensagens, as ligações, o turbilhão de confusão que eu precisava encarar. Minha mãe estava histérica. Minhas madrinhas, ansiosas por explicações. Eu não podia atender. Cada nome que aparecia na tela era uma facada que perfurava o escudo de negação que eu tentava erguer. Se eu atendesse, a realidade seria verbalizada e eu desabaria de vez. Eu só conseguia encarar o tapete persa, contando os nós, tentando fazer minha mente focar em qualquer coisa que não fosse a palavra cancelado, pairando sobre mim. O ar estava rarefeito, pesado com o cheiro de decepção e o perfume floral do meu vestido de noiva, pendurado na porta do armário. Eu me arrastei até ele. O tecido branco, o sonho de meses, agora parecia um sudário, uma piada cruel. Eu o toquei, a seda fria sob meus dedos, e finalmente a barreira se rompeu. Eu não chorei em soluços. Eu chorei em gritos silenciosos que rasgavam minha garganta. Uma dor física tão intensa que eu pensei que meu corpo fosse rejeitar o trauma e simplesmente se desligar. Eu não estava chorando por ele. Eu estava chorando pela humilhação, pelo tempo perdido e pela versão ingênua de mim mesma que ele tinha assassinado. A primeira coisa que tive que fazer, apesar da náusea que me revirava o estômago, foi o ato mais degradante: a logística do abandono. Eu peguei o telefone tremendo tanto que mal conseguia digitar. Comecei pelos fornecedores, a florista, o buffet, o DJ. Cada ligação era um ensaio da minha própria falência emocional. Eu precisava dizer a verdade, mas a verdade era pesada demais. Sim, olá, eu sou a meu nome. Eu liguei para cancelar a reserva. Sim, o casamento de sábado. Não podemos reagendar, sim. Ele não vai mais acontecer. A voz do gerente do buffet era a mais difícil. Ele tinha sido tão atencioso, tão animado com o menu que tínhamos escolhido juntos. Senhora, lamento profundamente. Posso perguntar o que houve? É uma emergência? A emergência? A emergência era que o homem que jurou me amar era uma miragem. A emergência era que eu estava prestes a jogar fora meses de planejamento e uma fortuna em depósitos irrecuperáveis. Mas eu apenas murmurei a frase padrão, a mentira social que servia como curativo para feridas gigantescas, problemas pessoais muito graves, incompatibilidade. Eu senti a pena dele através da linha, e era insuportável. Eu desliguei abruptamente, incapaz de ouvir mais meus pêsames. Eu não queria pêsames. Eu queria que o mundo parasse de girar por um tempo, para que eu pudesse respirar sem sentir que estava sendo julgada por um fracasso colossal. O pior telefonema foi para a minha avó. Ela tinha viajado 2 estados para estar aqui, e sua felicidade era contagiosa. Eu tive que dar a notícia a ela por telefone, e o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Eu podia sentir a decepção dela, a dor de ver a neta passar por aquilo e a impotência de não poder fazer nada. Eu me senti egoísta por ter arrastado todos para o centro do meu desastre. O relógio marcava 23 em Nuázero. O casamento seria dali a 60 horas. Eu olhei ao redor da casa, a casa que havíamos planejado comprar juntos, com a hipoteca que eu ainda teria que pagar sozinha. A presença dele estava em cada canto. O copo dele na pia, a camisa dele jogada na cadeira, o cheiro de colônia no banheiro. Eu não aguentava mais o fantasma dele. O desejo de sumir se tornou uma necessidade física. Eu não podia enfrentar o dia seguinte, o dia em que as pessoas começariam a ligar para confirmar horários, para perguntar onde deixariam os presentes. Que eu seria a noiva de Gotham,
o espetáculo da cidade. Eu precisava de um lugar que fosse silencioso e, mais importante, onde ninguém pudesse me encontrar. Lembrei da casinha de praia da minha tia Lúcia, que estava fechada há anos. Um lugar isolado, sem vizinhos curiosos, onde a única conversa seria o som das ondas. Rapidamente comecei a empacotar. Não as lembrancinhas, não os vestidos, mas o básico. Roupas velhas, meu laptop para trabalhar, porque a vida real não para só porque seu coração foi estraçalhado, e o livro de receitas que minha mãe tinha me dado quando me mudei. Eu não sabia se conseguiria cozinhar, mas precisava levar algo que não tivesse a digital dele. Enquanto eu jogava escovas de dente na bolsa, meus olhos caíram sobre a caixa de correio eletrônico aberta no meu computador. A mensagem dele ainda estava lá, na íntegra. Eu a evitei por horas, lendo apenas a primeira linha que me fez desmaiar. Mas agora eu precisava entender a extensão do dano. Eu respirei fundo e li. Cada palavra dele era um tijolo na parede de uma cela que ele estava construindo para mim. Ele não usava desculpas grandiosas. Não havia drama de novela. A mensagem era fria, calculista e covarde. Ele dizia que o momento não era o certo, que ele tinha percebido que precisava encontrar a si mesmo, a frase mais irritante e clichê que um homem pode usar, e que o compromisso de ter uma vida comigo, de repente, parecia sufocante. Mas o que me fez vomitar na pia foi o final. Ele desejava felicidade no futuro e pedia para que eu entendesse que essa decisão era pensando no meu bem, para que eu não estivesse presa a alguém que não estava 100% investido. A audácia. Ele tentava se colocar como o altruísta, o mártir que me libertava. Minha visão ficou turva. Não era apenas que ele havia desistido, era que ele havia planejado isso, esperando o último segundo possível para maximizar a dor, para garantir que eu ficasse completamente desarmada. 3 dias. Ele assistiu à minha felicidade, fingiu em cada prova do bolo, em cada escolha de música, sabendo que explodiria tudo na minha cara. Lá estava a traição de verdade. Não a infidelidade física, que por um momento eu desejei que fosse, pois seria mais fácil de entender, mas a infidelidade emocional. Ele me fez de idiota até o fim. Eu fechei o laptop com força, o som reverberando na sala silenciosa. Eu não ia mais chorar por ele. O luto havia se transformado em uma fúria gelada e controlada. Eu precisava canalizar essa energia para a minha sobrevivência. Eu peguei as chaves do carro e a bolsa que tinha preparado. Antes de sair, dei uma última olhada na sala. Os vasos de flores, os cartões de felicidades já pendurados na porta, o ambiente que cheirava a futuro interrompido. Eu peguei uma pequena foto de nós dois, tirada na nossa primeira viagem, e a rasguei em pedacinhos minúsculos. Não por impulso, mas por um cálculo frio. Eu estava apagando as evidências. Entrei no carro e liguei o motor. A cidade estava adormecida, inconsciente da tragédia pessoal que eu carregava. Eu dirigi por horas, a escuridão da estrada me envolvendo. A cada quilômetro que eu avançava para longe daquela vida, eu sentia o peso da humilhação diminuir um pouco. Cheguei à casinha de praia às 5 da manhã, bem antes do sol nascer. Era um lugar rústico, mal cuidado, com o cheiro salgado e áspero do oceano. Abri a porta e a casa estava fria e vazia. Era perfeita. Eu me joguei no sofá empoeirado e olhei para o mar escuro lá fora. As ondas batiam ritmicamente, um som monótono que pela primeira vez em dias não exigia nada de mim. Ali naquele exílio autoimposto, eu comecei a montar as peças. Eu me forcei a reviver os últimos meses, procurando os sinais que eu tinha ignorado por conveniência e amor cego. O distanciamento sutil, os olhos vazios em momentos de intimidade, as desculpas esfarrapadas para não ir ao encontro dos pais dele. Eu tinha romantizado a indiferença dele como estresse pré-casamento. Que idiota eu tinha sido. A minha intuição gritava, mas a minha vontade de casar a tinha silenciado. E foi ali, de frente para a imensidão negra do mar, que o ponto de virada finalmente ocorreu.
Eu não era a vítima que o mundo veria. Eu era a pessoa que há 3 dias de uma catástrofe legal e emocional tinha recebido um aviso, por mais cruel que fosse. Ele me deu a chance de escapar de um casamento que, se tivesse acontecido, teria apodrecido lentamente até virar miséria. Ele não me destruiu, ele me libertou, mesmo que sem querer. Eu não o perdoaria. A raiva pela covardia dele ainda era um fogo queimando em minhas veias, mas eu podia usar esse fogo. Eu podia usá-lo para derreter o medo, para limpar o terreno e começar a construir algo novo. Não era sobre reconstruir a vida, mas sim minha vida. Eu me levantei do sofá. O sol começava a desenhar uma linha fraca e cinzenta no horizonte. O primeiro raio de luz do meu novo dia. Eu estava sozinha, ferida, sem um futuro planejado. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava respirando um ar que era inteiramente meu. A dor continuaria, eu sabia, mas eu não estava mais paralisada. Eu era a dona da minha próxima respiração. E o próximo passo não seria para trás. Seria para frente, rumo ao oceano, que agora era meu único confidente. Eu tinha sobrevivido ao pior golpe. Agora era hora de aprender a nadar. Essa jornada de Maria está apenas começando. E a dor do abandono se transformou em fúria controlada e um novo começo. Mas agora é a sua vez de interagir. Deixe seu like se essa história te tocou, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos passos dessa reviravolta. E repito a pergunta: se você estivesse a 3 dias de realizar o seu maior plano e recebesse um recado assim, qual seria a primeira coisa que você faria? Você ligaria para a família, cancelaria tudo na hora ou esperaria a conversa? Responda nos comentários. Assista outros vídeos na tela final agora.